Meu nome é Tiago Avelino, estamos aqui em Água Jaruanda para falar sobre o direito divino de ser feliz. Aí a gente pergunta, e o que é esse negócio de felicidade? Porque muitas pessoas falam assim, nós estamos aqui para exercer o direito divino de ser feliz. Não existem karmas, existem sim o direito de ser feliz, de ter felicidade. Ah, não estou aqui para sofrer, os seres humanos não estão aqui para sofrer, estão aqui para serem felizes. Mas, afinal, que ponto de felicidade é essa que nós, seres humanos, buscamos? Que felicidade é essa? É um momento de felicidade? É uma fórmula? É uma receita de bolo? É uma entidade que se chama felicidade? É um estado que não tenha problemas, que seja só felicidade, coisas que nos agradem? Isso é ter felicidade? Então, o que efetivamente é ser feliz? E por que é que nós merecemos essa tal felicidade que buscamos e nem sempre nós sabemos o que nós estamos buscando? Que felicidade é essa? Que vida perfeita é essa? Porque muitas vezes a felicidade ela está erroneamente associada a uma estabilidade de uma perfeição. Só que felicidade não tem nada a ver com perfeição. Então, o que é efetivamente esse direito divino de ser feliz? Então, hoje a gente vai provocar aqui algumas coisas, tá? E aqui eu separei um pensamento de Demócrito, que ele fala assim, ocupe-se de pouco para ser feliz. Ninguém com múltiplas tarefas pode aspirar à felicidade. Então, vamos lá, bem profundo, né? Demócrito já falava isso, há muito tempo. Ocupe-se de pouco para ser feliz. Muitas vezes a gente se enche de tarefas em busca de felicidade, porque a gente tem que ter 3 empregos, 5 empregos, tem que emendar um emprego no outro para buscar uma felicidade assim. Quando eu me aposentar, eu vou viajar tanto quando eu me aposentar. Aí eu pergunto assim, falta quanto tempo para você se aposentar? Falta 20 anos. Então você vai ficar 20 anos esperando para você ser feliz. E se você não tiver nem mais 2 horas mais de existência aqui no planeta Terra? A gente adiou para o depois, que esse depois é algo imprevisto e a gente se ocupou de um monte de coisa para ser feliz e esqueceu que a felicidade deve ser exercitada e cultivada agora. E aí Demócrito ainda fala, ninguém com múltiplas tarefas pode aspirar à felicidade. Claro, porque as pessoas com múltiplas tarefas, sem prestar atenção no que efetivamente está fazendo, ela não consegue ser feliz, ela não tem tempo. Então, você tem um emprego que entra às 7 horas da manhã, sai 1 hora, já emenda com outro que você entra às 1h30, então você engole ali o almoço, porque você tem só 30 minutos para se deslocar e bater o ponto lá no outro. E aí você chega em casa 8 horas da noite, porque o trânsito, porque surgiram várias coisas. Só que quando você chega em casa tem um monte de coisa para fazer, óbvio. Tem a roupa para você colocar na máquina de lavar, se tiver máquina de lavar, se não vai ser na mão mesmo. E aí tem a organização da casa, se tiver filho, mais trabalho ainda. E aí chegou a hora de dormir, no outro dia você acorda como se fosse um robô e começa todo o processo novamente. E você passa a semana inteira esperando o quê? Que chegue o final de semana, porque se você só trabalhar de segunda a sexta, você decreta para você que sexta-feira é o melhor dia da sua vida, porque você vai ficar livre daquele fardo e você vai passar agora para um final de semana feliz. Só que aí o final de semana feliz, você de manhã já tem um compromisso, à tarde você já conseguiu outro, à noite mais outro. E a gente fica nessa robotização, esperando depois o quê? Das férias. Porque eu não vejo a hora de dar as férias. Só que aí você pega um chefe que nunca te dá férias, porque você se tornou essencial, porque você trabalha de 7 a 8 horas, 7 horas da manhã, 8 horas da noite. Você se tornou imprescindível, insubstituível. Você se declarou e deixou que o seu chefe e as pessoas do seu trabalho recebessem você como imprescindível, insubstituível. E aí, certa feita, eu tive uma chefe que aí eu comecei uma produção bem frenética, né? No meu trabalho, enfim, diante de um dinamismo, porque às vezes a gente acha que agilidade, celeridade na solução ali das coisas do nosso trabalho é critério de qualidade e profissionalismo. E aí eu entrei nessa questão muito forte, né, frenética, de ali entregar as coisas do meu trabalho sempre pontualmente e até mesmo antes das datas. E aí ela me chamou a atenção
Para minha surpresa, que ela disse assim, olha, Tiago, espero que você consiga manter esse ritmo o resto da sua vida profissional. Porque no dia que você baixar a qualidade, eu vou ser a primeira a exonerar você. Porque você vai ter me acostumado a um ritmo que eu vou ficar confortável naquele ritmo. Então, no dia que você não fizer aquilo, eu vou retirar você imediatamente, que eu vou querer outra máquina para substituir você. Outra pessoa que tenha o desempenho igual a você. Então, cuidado. Então, esse chamar a atenção foi super positivo para mim. Porque ela me chamou a atenção para o quê? Equilíbrio. Não vá querer ir aí, descer ladeira, né, abaixo aí na banguela. Né? Vá com calma. Muitos sacerdotes muitas vezes não passam conhecimento espiritual para os filhos de santo, para os companheiros de jornada de casa, com medo de ser substituído, com medo de que o discípulo supere o mestre. Mas que mestre é esse que teme que o discípulo supere a ele, sendo que existe uma individualidade e que cada um sempre vai ter a sua posição, sempre vai ter uma posição. Eu não nasci dentro dessa estrutura de Águas de Aruanda, eu trilhei um caminho espiritual e por orientação espiritual, de abrir um espaço, de ter toda essa estrutura, eu me preparei no educandário espiritual até estar habilitado pela espiritualidade para estar aqui à frente de um grupo espiritual, por exemplo. Então as coisas não são do primeiro degrau até o degrau do meio da escada, é degrau por degrau. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo, retendo conhecimento para não perder ali a posição, a atenção, com medo, né, espiritualmente falando, e no nosso trabalho. E aí a gente esquece efetivamente de ser feliz. A gente esquece de ter prazer, satisfação naquilo que a gente está fazendo. Que às vezes você pode ir para um grupo espiritual assim, Fé Maria, não vejo a hora de terminar, né? Toda hora fica olhando o relógio. Ou no trabalho você não vê a hora de dar 1 hora, 2 horas, sei lá, a hora que você tem que bater o ponto ali para... Bem como você não vê a hora de chegar o dia do pagamento, ou o 5º dia útil do mês, tal, porque você passa o dia todo escravo daquilo dali. E aí você perde oportunidades de vivenciar um estado de felicidade. Muitas atividades causam espírito perturbado, perda do sono, preocupações desnecessárias, ansiedade, estresse, falta de conexão espiritual e perda da felicidade. A gente, quando está mergulhado em um monte de atividade, isso eu digo um monte de atividade, não quer dizer só trabalho. Às vezes a gente fica no ócio da casa, nossa, e inventa um monte de coisa, porque tem o jardim que tem que fazer, porque a gente vai fazer outra coisa. A gente inventa sempre coisas, boicotando o nosso estado de plenitude, de descanso, de vivenciar uma felicidade no silêncio, de um recolhimento, de prestar atenção no nosso corpo, nossa respiração, a nossa conexão espiritual, como é que está? Porque às vezes as pessoas assim, estou tão fragilizado, as pessoas chegam aqui no Águas e falam, estou tão fragilizado espiritualmente. E aí, como é que está a sua conexão espiritual? Você reza, você acredita em Deus? Nunca mais. Então assim, a conexão espiritual não é assim um botão que a gente aperta ali o start, o on, o off, né? É uma coisa que a gente vai construindo, tijolo por tijolo, a gente vai construindo uma base. É uma construção de uma casa, depois vai colocando tijolo por tijolo, começa o telhado, o acabamento, e aí a manutenção, e a gente segue sempre. Então, assim, não tem como a gente se perder aí dentro desse processo que a gente está envolvido, frenético da vida, porque senão a gente fica ansioso, estressado, a gente perde a felicidade de viver. Estou tão desanimado, estou tão desacreditado do ser humano. Às vezes eu escuto muito isso, né? Que as pessoas estão tão desacreditadas do ser humano, estou tão desacreditado, estou tão decepcionado. Ainda bem que você está decepcionado, porque o melhor estado é o da desilusão, porque a pior coisa é você ficar iludido. A melhor coisa que pode acontecer às vezes na sua vida é você ficar decepcionado com uma pessoa, porque você estava vivenciando uma mentira. Então você prefere, antes ter vivenciado a mentira e continuar como se nada tivesse acontecido. Às vezes a gente já sabe onde aquele barco vai, que já está furado, onde aquilo vai dar, e mesmo assim a gente fica mentindo pra gente. Não está acontecendo isso. A gente fica inventando um monte de mentirinha pra gente, pra não enfrentar os problemas de frente. Porque senão a gente vai perder o nosso estado de felicidade. Mas que felicidade? Se você está escrava daquilo, você já sabe que aquilo não está dando certo, então você não está vivenciando um estado de felicidade.
Né? Então, o que é efetivamente ser feliz? O que é exercitar o direito divino de ser feliz? Quantos de nós não abrimos e-mails de trabalho no computador celular, às vezes de madrugada, final de semana ou feriado? Não abre, viu? Eu abro. Então, não vou levantar nem a mão. Então, isso daí, às vezes, é o quê? Um auto-boicote que a gente coloca pra gente. Por quê? Eu estou no final de semana, eu estou no feriado, eu estou naquele momento que eu esperei a semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta, eita, já tá chegando. Sexta, chegou. Não vejo a hora de terminar. Sexta, happy hour. E aí, quando chega no sábado, que é para eu vivenciar o meu estado, suposto estado de felicidade, né? Que eu só tenho 2 dias. 2 dias não, eu só tenho 24 horas, porque no domingo eu já começo um estado de melancolia, porque já vem segunda. Então, nas minhas 24 horas de felicidade, de falsa felicidade, eu vou abrir e-mail do trabalho, vou conversar, ou encontro com amigos numa mesa de bar, numa praia, e vou falar de quê? De trabalho. Eu vou falar de trabalho. E a gente fica sempre escravo dessa exaustão de não vivenciar essa plenitude da felicidade. Não estou dizendo que trabalho não seja felicidade, mas a gente tem que se abrir a outras oportunidades, porque o mundo é feito de outras coisas também, né? Trabalho, eu digo o quê? Às vezes, Cíntia, ela vai tomar um açaí num sábado aí com Danilo e Babi, e aí vai falar o quê? De Águas de Aruanda. Homem, vai falar de outra coisa, né? Vai falar de, assim, né? Vai falar sobre o lançamento do esmalte novo, né? Vai falar sobre outra coisa. Aí fala o quê? Sobre o trabalho espiritual, porque não deixa de ser o trabalho, né? Aí vai falar o quê? Sobre Águas de Aruanda, sobre o guia, sobre o preto velho, sobre o caboclo, sobre o calendário, tal. Então, assim, é a oportunidade da gente ter o quê? De desligar um pouquinho daquela sintonia. E a gente busca sempre o trabalho, né? O trabalho para a nossa mente. Aceite e se conforme com seus tropeços, pois eles são todos inevitáveis. Zenão, ele sempre falava isso. Ou seja, a gente esconder debaixo do tapete nossos erros, nossos equívocos. Nós precisamos admitir, para vivenciarmos um estado pleno de felicidade, que nós também erramos, que nós também cometemos equívocos, mesmo sem querer. A maioria é sem querer mesmo, né? Então a gente precisa ter a humildade, para vivenciar o direito divino de ser feliz, de admitir que nós nos equivocamos, que nós erramos, principalmente no campo espiritual. Porque quando os mentores vêm, eles falam algum recado para a gente, muitas vezes, eles estão enxergando lá na frente. E a gente, com a nossa mente, às vezes, imediatista, o preto velho errou tudo. Me falou coisas que não tem nada a ver, minha vida está ótima, ou senão assim, né, minha vida está péssima, ele disse que minha vida está ótima. Enfim, mas ele está enxergando lá na frente. Então preste atenção no que você está ainda se valendo de pequenez, né? Por isso que a humanidade ainda está muito escravizada em magiazinha, em varinha de condão. E aqui no muro a gente tem espiritualidade, não é mágica, não é varinha de condão. Enquanto a gente ficar sustentando por meio das nossas mentes, principalmente nas casas de religião, de matriz africana, de que Vitória chega numa casa e ali fala assim, eu quero passar no vestibular. Não se preocupe, você me paga R$2.000, eu vou aqui fazer uma magia e você vai passar no vestibular. Ou seja, Vitória não precisa estudar, né? Porque a magia vai estudar por ela e, consequentemente, alguma entidade vai incorporar nela e vai fazer ali o Enem. Às vezes, né, de repente. Então, assim, a gente precisa ampliar nossa consciência. E Chico Xavier, lá 50 anos atrás, ele estava dizendo, dia 20 de junho de 2019, acabou, gente, vamos parar com esse negócio muito miúdo, com essa coisa muito pequena. Vamos, assim, expandir efetivamente, vamos ser inteligentes, vamos ampliar as nossas percepções, vamos utilizar as forças da natureza, os orixás, os caboclos, os pretos velhos, aqui falando, né, por conta da ancestralidade aqui do Águas de Aruanda, de maneira inteligente, de maneira robusta, e não usar de uma coisa tão pequena. Não vamos mais conservar essa estrutura que muitas pessoas falam de baixo espiritismo, porque isso daí não é um espiritismo de inteligência, porque o planeta não sustenta mais essas questões, não sustenta mais a gente ficar, porque eu quero vender um apartamento, não se preocupe, você quer vender um apartamento, não se preocupe, a gente faz uma magia e seu apartamento amanhã vai estar vendido. Mas você não perguntou muitas vezes se o seu apartamento está servindo a um propósito, às vezes é um livramento
de seu apartamento não ser vendido naquele momento, porque às vezes o dinheiro que você iria receber daquele apartamento, você iria usar para outras coisas que você mais adiante precisaria do dinheiro e você já não teria mais. Então a gente ou se entrega à inteligência espiritual, ou a gente sempre está com um pé na frente e um pé atrás. Eu confio no caboclo, mas falou mais, você não acredita. Então a gente precisa acreditar na dinâmica da espiritualidade, porque senão a gente fica muito escravo dessa questão, dessa exaustão, do ter que fazer sempre aquela miudezazinha. Orações a gente faz, né? Um banho de ervas, uma oferenda para um caboclo, para um cigano, enfim, a gente faz. Mas sempre, como o pai Damião recentemente falou, que o melhor se manifeste. Deixando que o nosso egoísmo saia de cena um pouquinho e que o melhor se manifeste. Então, o que for melhor para mim e para todos os envolvidos, que se manifeste. Que fé é essa dentro do ser feliz, do direito divino de ser feliz? É essa que eu estou vivenciando. Ou eu acredito, ou eu sempre estou em estado de dúvida, como disse pai Damião. Ou você tem fé, ou você sempre está mergulhado em estado de dúvida. Porque quem tem fé acredita que a felicidade é agora, com tudo que está agora, e você sempre vai se valer do barco da felicidade. Então a gente precisa prestar atenção nos erros e equívocos que acontecem na nossa vida, que muitas vezes são para nos ensinar, para nos alertar, para nos livrar de tantas outras coisas e para exercitarmos a humildade, que isso daí é um grande desafio nosso. Então treine a si mesmo a deixar partir tudo que teme. Aí na fala de pai Damião ele falou assim: qual a pessoa que você mais ama? E aí, segundo a teoria de pai Damião, a pessoa que você mais ama é você mesmo. E sendo você mesmo, é a primeira pessoa que você precisa desapegar. Não desapegar de largar o seu corpo, de não prestar atenção, de negligenciar. Desapegar no sentido de vivenciar o seu trajeto aqui, material, espiritual, mas não se apegar às coisas que você está vivenciando efetivamente. De dar mais leveza ao fluxo natural da vida. Por isso que ele fala que a primeira pessoa que a gente precisa desapegar sou eu, é você mesma, você mesmo. Porque a gente vai entendendo que efetivamente nós estamos... Porque muitas vezes a gente coloca lá no Facebook, estamos em uma viagem espiritual, né? Somos espíritos em uma experiência... Não, né? Não tem um negócio assim, né? Um post assim, né? Somos humanos numa vivência espiritual, sei o quê. Mas às vezes as pessoas botam, mas não está entendendo nada que está acontecendo ali. Nada, assim, botou, compartilhou, mas não prestou atenção, não internalizou o que botou. Porque é justamente aqui o que mestre Yoda fala e o que pai Damião fala. Desapegue de você primeiramente e treine a si mesmo a deixar partir tudo que teme perder. Qual a pessoa que você mais teme perder? Meu filho. Desapegue do seu filho. Não é desapegar de largar seu filho de mão, não. Mas é desapegar de entender que ele é seu companheiro de jornada, como o pai Damião fala. Ele é seu companheiro de jornada e ele vai ter as tarefas dele. Infelizmente ou felizmente ele vai ter as lições de vida dele, ele vai ter que cair para ele aprender, porque você não vai ter como ficar com ele 24 horas. Todas as minhas esperanças estão em mim, diz Horácio. Então, todas as esperanças estão em mim. Então, se não for você, não vai ser ninguém que vai exercer o direito divino de ser feliz. Porque assim, a gente também precisa entender que nós viemos de uma estrutura educacional prussiana. Então, a nossa estrutura educacional, das nossas escolas tradicionais, de 99,999% das escolas, é prussiana, é uma estrutura que foi utilizada no modelo lá da Guerra da Prússia. Então, quem é da área de educação? Tem alguém da área de educação aqui? Então, é uma estrutura prussiana. E aí o Brasil pegou, adotou, porque os soldados precisavam ali ficar bitolados e focados. E aí nós, alunos, precisamos o quê? Decorar para responder a resposta, ou para responder a prova. Decorar para responder E daqui a pouco você pergunta, a pessoa não lembra mais de nada, porque não aprendeu, decorou. Então, ainda bem que algumas escolas, né, vocês são da área de educação, estão percebendo, diante da dinâmica, de verificar o que é efetivamente o ser humano que está ali na sua frente. O ser humano, né, ali de 3 anos, o ser humaninho, ele precisa, efetivamente, para ser construído como um ser humano, porque senão ele vai ser construído um robô prussiano, uma pessoa, não vai ser um ser humano, vai ser uma pessoa. Um código de barras, vai ser um número de CPF, de RG,
assim como todos, né, se transformam. E para a gente quebrar essa estrutura prussiana, que todos nós tivemos essa base, acredito, a gente precisa batalhar. Haja vivência, haja imersão, haja constelação familiar, haja rasgar vários eus para trás e mergulhar em mim, porque assim, é difícil. A gente chorar às vezes na frente do outro é uma autopunição às vezes que a gente tem muito forte, porque assim, eu estou dando depoimento que eu sou fraco, estou dando depoimento que eu não sou feliz, né? Eu não estou exercitando tão meu direito divino porque eu estou feliz, ou que eu estou chorando. Tem uma dinâmica do divino aterramento que é bem forte logo no início, que aí eu fiquei emocionado em 4 histórias. 4 histórias que foram compartilhadas na roda, eu fiquei muito emocionado. E aí algumas pessoas me perguntaram assim, mas você é o condutor, mas você não pode ficar emocionado, porque você é o condutor. Eu disse, mas antes de ser o condutor, eu sou ser humano, né? E ali é uma prova que eu estou prestando atenção, estou na conexão ali com a pessoa, porque eu entrei na história da pessoa. Porque senão, então eu sou um robô, né? Sou seco, frio, sim. Ah, aconteceu isso, tá bom, próximo, né? Então é um robô. Então a gente faz online, né? A gente faz online, né? O divino aterramento online. Então a gente precisa prestar atenção, às vezes, nesses julgamentos, porque nós estamos exercitando nosso direito divino de ser feliz, porque naquele momento eu estava super feliz, embora emocionado. Por isso que eu perguntei no início, o que é ser feliz? Por que a gente merece ser feliz? O que baseia essa nossa felicidade? Né? Às vezes, num estado de emoção, ali, de tristeza, enfim, você está exercitando a mais força da felicidade, porque você está na decepção, na desilusão, mas vai alavancar você para um estado de plenitude, de sapiência, tá? Então, todas as minhas esperanças estão em mim, já dizia Horácio. Tudo depende de você, tá? Então, vamos parar de colocar a culpa nos obsessores, porque o sindicato dos obsessores não aguenta mais. Não aguenta mais. Ó, o sindicato de obsessor e de pombagira não aguenta mais. Porque se as meninas vão para um show, isso daí é o que eu recebo aqui no Água Jaruanda, tá, gente? Às vezes as meninas vão para o show e fica com 4, eu vou dizer 4 no mínimo, né? Porque às vezes você sabe que não é 4. Aí fica com 4, vamos ser modestos, 4 pessoas diferentes. Ah, você não sabe, porque minha filha, eu acho que está recebendo uma pombagira. Aí eu disse, a pombagira fez isso com ela? Né? Será? A pombagira tem muito mais o que fazer, né? Tudo menos uma pombagira isso, porque pombagira passa de longe, pombagira é uma policial militar espiritual de responsabilidade, de seriedade, de ordem e disciplina. Se fulaninha vai pro show e fica com 4 meninos e tem comportamentos, não estou dizendo que quem fica com 4 meninos é errado, tá, gente? Mas assim, se fica e acha que isso é errado, tá? Acha que isso é pombagira ou obsessor. Faz isso, espiritualmente, o que é que ela vai atrair? Compatíveis, espíritos compatíveis. Até pode ter processos obsessivos mesmo, mas são compatíveis com aquela estrutura de mentira, de bebedeira, às vezes que tem dentro de casa, de promiscuidade, aquela exaustão toda, e aí vai atrair espíritos na mesma frequência. Quanto mais a gente sobe a montanha, mais nossas sombras são iluminadas. Ou seja, quanto mais a gente caminha no autoconhecimento, na espiritualidade, enfim. Então assim, porque quando você vai se conhecendo mais, você vai subindo a montanha e você vai iluminando suas sombras, ou seja, tudo aquilo vai subindo ali como uma avalanche mesmo, porque para você se autoconhecer, para você se transformar e de coisas debaixo do tapete, ali encrostada, enfim. A gente precisa analisar se é ressonância áurica ou se são os testes naturais da vida e da espiritualidade. Porque a gente estuda e passa por algum teste. Eu vim para essa vida, para essa experiência aqui, Tiago Avelino Santana dos Santos, disposto a ser minha última vez nesse planeta, pelo amor de Deus, né? Então, eu agora estou disposto a fazer imersão, vivência, o que aparecer aí na frente, o que botar de autoconhecimento, caboclo, preto velho, o que for, para poder me conhecer ainda mais e saber quem eu sou, quem eu estou, né? Quem eu estou, porque isso daí já choca, eu estou desse jeito, eita. Mergulhar aí no fazer, né, para transformar em busca do que eu sou de verdade. E tantas mensagens, né, estão sendo psicografadas agora nesse fluxo, né, do planeta,
de espíritos, afirmando que espíritos de mestres estão retornando para o planeta Terra, encarnando. Ou seja, esses mestres não precisariam mais estar aqui encarnados. Eles poderiam ajudar espiritualmente, enfim. Eles decidiram reencarnar para que estivessem juntos ali, mão a mão, nessa expansão do planeta. Então veja que prova de amor fantástica, que esses grandes seres espirituais estão retornando para o nosso planeta por meio da reencarnação, ou seja, supostamente zerando ali a mente imediata, para poder colapsar o nosso planeta ao êxito positivo. Então, é muito forte. Dinheiro traz felicidade ou compra felicidade? Às vezes a gente precisa balancear, equilibrar essa questão de admitir pra gente que dinheiro às vezes, Então assim, eu não gosto. Eu sempre falo que quanto mais você ganha, mais você pode ajudar. Então existe às vezes uma corrente anti-prosperidade, que às vezes, o meu ponto de vista, às vezes é o medo de lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro tem uma energia neutra, Aí você vai dar positivo ou negativo. Você vai usar para o positivo ou para o negativo. E aí às vezes é um medo, teve uma terapeuta que veio dar uma palestra aqui que falou assim: se você ganhasse na Mega Sena agora 40 milhões, o que você continuaria fazendo? Isso daí às vezes dá um choque, porque às vezes você fala assim: nada. Eu sairia do emprego, pararia de trabalhar, viajaria um mês inteiro, bababá. Isso daí dá um choque porque você está fazendo tudo o que não gosta. Você está escravo de várias coisas que você não gosta. E que o dinheiro seria a salvação, traria supostamente a felicidade. Quantas famílias já não foram dilaceradas por conta de herança? Inventário. Inventário é uma coisa assim, Inventaram mesmo, É inventário, Só que inventaram, Inventaram uma fórmula de acabar com as famílias, É esse inventário, Quantas pessoas não são acabadas porque os irmãos fazem questão até de um pires, de uma xícara. Eu já presenciei um processo que a pessoa fazia aquele jogo que mamãe ganhou, não sei onde, bababá, e queria a xícara e a porcelana ali de qualquer custo. E aí todo mundo queria, pronto, aí acabou-se. Cada um ficava com a xícara e pronto. Quebra a xícara. Então assim, a gente precisa entender, internalizar isso daí, como está essa questão pra gente, Compra a felicidade. Aqui eu coloquei 2 fotografias para provocar vocês. Um estado de simplicidade, 2 meninos pulando saco, ali bem sujos, bem largados. Quem nunca já tomou banho de bica, Ai, que legal, Tomar banho de bica, tomar banho de chuva, Ficar bem largado. Ali você estava exercitando um estado divino de ser feliz, que ali você não estava pensando em nada, só em deixar fluir o seu corpo e a sua alma. Deixar fluir o seu corpo e a sua alma. Mas às vezes também você já esteve num restaurante chiquetésimo, E você estava também no seu direito divino de ser feliz. Então, assim, às vezes, nós podemos ir do A ao Z do mesmo jeito, deixando fluir o nosso corpo e o nosso espírito, não mudando a nossa essência pela estrutura, pelo ambiente. O ambiente não nos faz. Nós é quem estamos ali no ambiente. É a essência, não é a forma. A gente precisa entender que nós estamos aqui no planeta Terra para entender a essência e não a forma. Porque se eu me apego, lembra aqui do que você teme, de perder e tal. Então se eu me apego à forma, eu esqueço da essência, eu esqueço do estado divino de ser feliz, porque eu esqueço da essência, porque eu só estou na forma. Por que você merece ser feliz? Daí eu já perguntei, E muitas vezes a gente cria justificativas e às vezes a gente tem dificuldade de responder. Você merece ser feliz. Porque às vezes a gente nunca se parou para... Peraí, eu busco tanto essa felicidade. O que é que eu estou fazendo para ser feliz? Porque eu mereço. O povo diz que a felicidade é boa, tal. Mas quem garante é você que a felicidade é boa? Quem garante é você? Que felicidade é essa? Que fórmula é essa? A gente precisa compreender qual a nossa zona de equilíbrio do nosso direito divino de ser feliz. Porque muitas vezes o seu propósito é e aí você fica escravo de uma forma, sem buscar a essência, e você fica batendo cabeça ali por conta de ter que dar satisfação ao seu pai, a você mesmo, sei lá o que for, e você esquece de vivenciar o seu propósito,
E nós estamos em um ciclo muito forte do nosso planeta, isso daí é muito sério. Nós estamos num ciclo muito forte do nosso planeta que as pessoas que estão encarnadas atualmente no planeta Terra estão sendo convocadas, não é sendo convidadas, mas não. Antes era convidado, agora é convocado, é obrigatório. Convocadas a assumirem imediatamente os seus lugares. Os seus lugares espirituais, cumprir aquilo que cada um disse lá antes de reencarnar. Olha, eu vou fazer isso, me comprometo em trabalhar isso em mim, vou auxiliar no planeta. Naquela época que vai chegar aí o colapso mesmo, eu vou trabalhar desse jeito. Vamos lá, todo mundo aí, convocado, cadê? Vamos lá, presta atenção, botar a cabeça para funcionar, todo mundo, né? Então não tem mais essa história de guru, e você esperar que o guru, né, mestre, o ala, não tem mais. Não tem mais, não tem mais, né? Não tem mais essa questão. É uma estrutura defasada, desatualizada. O guru não tem mais, né? Acabou. O mestre está dentro de você, como o pai Damião falou recentemente. Você é a sua própria religião. Que nós nos juntamos em microsociedades espirituais, religiosas, para juntos seguirmos. Mas não tem mais essa questão do guru, da idolatria, da gente ficar ali, amém, 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 sem raciocinar nada. É só aquilo que fala, a gente não pode ler nada. Eu vivenciei isso espiritualmente. Em um local que eu fui, a gente não podia ler nada. A gente tinha que só prestar atenção no que o líder espiritual falava e acreditar no que ele falava, como verdade absoluta. Não pode, porque isso engessa a nossa inteligência, engessa a sabedoria. Claro que eu tenho a possibilidade de ir para um Google, ir para um livro tal, e exercitar a minha verdade. O que o universo está dizendo? Parem de ficar atrás de guru e que o guru é o ser perfeito, porque todos que estão encarnados aqui no planeta Terra não tem ninguém perfeito. E sempre aqui a gente sempre fala, se não for pelo sexo, é pelo dinheiro ou pela comida que você cai. São 3 situações que nós seres humanos estamos aqui sempre sendo testados. Ou pelo sexo, quantas pessoas agem com promiscuidade, né, por meio do sexo, né? Por meio de promiscuidade, né? Então, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos casamentos não são dilacerados por conta de um instinto animalesco que você tem que ficar ali naquela coisa, né? Quantos casamentos não são dilacerados, quantos relacionamentos, quantas estruturas outras, quantos outros ali pelo dinheiro, né? Quantos casamentos não são separados, mas para manter a estrutura, o padrão, mas ali para não dividir os bens, para não baixar o padrão, né? Porque tem meus filhos, porque tem os filhos, filho nada, né? Os bens tal, então assim, por conta do dinheiro. Aí já fica ali naquela questão. E pela comida também. Então tem muitas pessoas às vezes o quê? Que comem bastante para poder se abraçar, porque a gordura abraça às vezes naquele estado, né? Ou muitas vezes negligenciam a comida, desapego total. Buda passou por isso. Ele foi para comida zero e para comida total. Depois ele encontrou o caminho do meio, o equilíbrio. E essa tríade, né, que eu falei aqui para vocês, é uma tríade que a gente precisa prestar muita atenção. Porque vários mestres já têm passado mensagens. Alguns mentores aqui do Aruanda, né, pai Damião já passou também uma mensagem em diálogo sobre isso, que, por exemplo, a tríade do sexo, por exemplo, a humanidade vai caminhar para a ausência do sexo, para o desapego do contato físico ali do sexo. Então a humanidade vai passar por um ciclo de desapego dessa questão de estar dependente daquelas zonas de satisfação e prazer instintiva, né? Porque lá atrás o sexo era utilizado para a procriação, né? Depois descobriu as questões do prazer, enfim, e a humanidade foi ali arrodeada de seres que colocaram isso, e aí a humanidade precisa ter sempre prazer, e agora o ciclo está vindo o quê? Calma. O despertar está dentro de você, os contatos podem ser necessários, mas sem você estar escravizado a essa coisa instintiva, porque você não é um animal. Você não é um animal no cio. Você é um ser humano buscando a integralidade, que entende aquele ato como um ato de amorosidade, de contato ali, de interesse e não mais dependente daquilo. E o dinheiro vai avançando no mesmo norte, né? E as comidas também. E sempre os guias estão falando,
criem seus contatos de autossustentabilidade, plantem, comprem aí uma terrazinha, alguma coisa, tal. Várias pessoas estão recebendo isso, gente. Não é só aqui a Água Jaruana que fala isso, não. Várias, a gente viaja aí, um monte de gente. Um monte de gente aí. Busque local que tem nascente. Busque. Então, assim, tá se falando. Continuando, o que você tem feito a favor do seu espírito? Porque do nosso corpo você pode dizer assim, estou comendo agora produtos sem agrotóxicos, estou fazendo academia, estou fazendo meditação, estou caminhando 3 vezes na semana, né? Estou caminhando 3 vezes na semana, E para o seu espírito? E para o seu espírito, o que é que você está fazendo para o seu espírito? Você é daquela pessoa que manda mensagem para um monte de gente, que quando você está apertado, reze por mim, por favor. Né? Estamos na era que não é mais para ninguém rezar para a gente. A gente precisa ralar o nosso joelhinho, botar lá no chão e a gente rezar. O outro pode rezar por nós também. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Né? Então a gente não pode falar em expansão da consciência, em reconexão espiritual, se a gente não está fazendo a nossa parte. Então o que é que você está fazendo a favor do seu espírito? Às vezes você está fazendo nada. Você não reza, você não se conecta, você não respeita a natureza, sustentabilidade zero, mas aí você é da religiosidade dos orixás. Você adora Iemanjá, mas quando vai na praia você deixa lá sua garrafa de refrigerante, você deixa sua sacola plástica, você ama Iemanjá, só que você deixa a praia toda poluída, né? Ou se não, você vai tomar um banho, quando volta você enxerga uma latinha de refrigerante, mas não foi você que tomou, aí você deixa lá, porque não foi você, né? Eu agora, quando estou indo tomar banho de praia, eu já estou levando, eu e Fábio, a gente já está levando uma sacolinha. Porque na volta sempre tem uma bituca de cigarro, alguma coisa. Porque não fui eu que fumei o cigarro que eu vou deixar lá. Né? Porque se a minha religiosidade é de adoração à frequência da natureza, eu tenho que auxiliar a natureza. Né? Porque Iemanjá não pode ir lá e desmaterializar a latinha do refrigerante em 3, 2, 1. A felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. Erasmo de Roterdã. Não tenha medo de ter medo. Às vezes a gente tem medo de ter medo. A gente às vezes fica aprisionado em ter medo. Eu tenho medo de ter medo. E a gente fica aí pronto, aí começa uma avalanche de pensamentos aí bem desnorteados, porque eu começo a ter medo de ter medo, e aí Erasmo de Roterdã ele fala, a felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. Preste atenção no que você está e caminhe para onde você é. O que Erasmo de Roterdã quis falar foi isso, e o que Pai Damião sempre fala também é sobre isso, tá? Viver não é ser esmagado pelo peso do passado. Essa frase eu achei perfeita, autor desconhecido. Muitas vezes a gente fica 90% prestando atenção no passado, 2% para o presente e 8% para o futuro. Quando na realidade está tudo errado, minha gente. Está tudo errado, a gente precisa equilibrar isso, uma partezinha para o passado, o máximo possível no presente e a observância de uma totalidade também razoável para o futuro, porque o passado já está ali no aprendizado, está na sua bagagem. Descarta e sobe a montanha com mais leveza. Olha para quem você está e siga no caminho para quem você é. Desapegue-se de si. Isso daqui foi uma inspiração que eu tive na hora dessa frase. Então, desapegue-se de si. Às vezes a gente insiste em carregar na nossa bagagem coisas que não servem mais pra gente. Mágoas, estruturas. Às vezes você se apega a um abuso que você sofreu de um tio, sei que mais lá. Mas é muito sofrido. Tudo bem, abuso é muito sofrido. Eu entendo, assim, né? Eu posso até compreender, não entendo, né? Mas assim, eu compreendo ali. Mas assim, o que é que você está fazendo para aliviar o seu espírito, o seu corpo? Quais são as técnicas que você já procurou para limpar, para neutralizar isso dentro da sua alma, do seu corpo? O que é que você está fazendo para... Porque senão você sempre vai ficar aqui, ó, não sou feliz porque meu tio fez isso, não sei, porque minha mãe nunca me deu um abraço, minha mãe nunca me disse que me amava. Ora, né? São justificativas às vezes que a gente encontra para alicerçar um não posicionamento, para exercitar o nosso direito de ser feliz. Porque minha mãe não me botou no braço, não botou no braço porque você não precisava. Porque você era forte o suficiente e não precisava. Não precisava, ponto. E graças a isso tudo você está aqui. Né? Então a gente precisa parar de ficar se valendo de justificativas, principalmente do passado,
para alicerçar posicionamentos de se esquivar de saber quem nós somos de verdade agora. A felicidade existe ou são apenas momentos felizes? Precisamos limpar as nossas lentes de como nós enxergamos a nossa vida, porque será que a pessoa que mora numa palafita, que não tem nenhum tipo de estrutura lógica da forma, né? Será que ela não tem direito a exercitar a essência dela e ser feliz? Muitas vezes a gente taxa uma pessoa, mas Cíntia, como você está passando por isso tudo e você está sorrindo? Ou seja, a gente quer que as pessoas então fiquem chorando o tempo todo, se lamentando. Às vezes a gente não suporta a felicidade do outro, o estado de, por mais que esteja difícil a vivência do outro, o outro decretou a felicidade para a vida. Então assim, decretou a felicidade. Não significa que você vai estar toda hora sorrindo, dando gargalhadas falsas e amareladas. Não significa isso, mas você decretou um estado de leveza e de buscar soluções ao invés de reclamações na sua vida. Porque muitas vezes a gente fica o quê? Reclamando de muitas coisas da nossa vida, né? É aquela história assim, que a esposa tem um marido, fala assim, ai, não suporto meu marido, não suporto o ronco do meu marido é assim, blá, 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 blá. Quantos anos você tem de casada? 30 anos. Então você está 30 anos nessa loucura, né? Então assim, ou seja, é mentira isso, porque se fosse verdade, ela já teria tomado alguma solução, porque ninguém fica 30 anos, né? Ou acho, né, que não fica, não sei. Mas assim, vamos parar para refletir efetivamente se a felicidade existe, é uma questão de decretar, ou se a minha vida vai ser feita de momentos felizes e eu preciso vivenciar aquilo. Se eu decretar que são momentos felizes, eu decreto e sigo. Mas se eu decidir que eu decreto a felicidade contínua, aconteça o que acontecer, eu vou buscar as ferramentas necessárias para me sustentar naquele estado de felicidade. A gente também não pode cair na hipocrisia de que só quem dorme no colchãozinho de palhazinha, de capim, ou que legal, né? Que mesmo com a miséria ali instalada, ou seja, já estou julgando, né? Que ali ele é feliz. Não, a gente tem que verificar o equilíbrio dos nossos discursos para não excomungar a riqueza e enaltecer ali a pobreza como um estado de elevação e plenitude diante do desapego. O desapego não é renunciar, é você equilibrar o estado, porque senão ninguém então precisava estudar. Eu estudei, eu tenho acesso ao que o meu estudo me proporciona e agora eu vou me achar culpado por ter acesso àquilo que o meu estudo me proporcionou? Jamais! Não, eu lutei, eu batalhei, eu estudei, eu abdiquei de momentos da minha vida para estudar para o concurso, para me posicionar, de acordo com o que eu entendia como lógico. Então eu não posso me auto-boicotar agora, me auto-flagelar, porque eu tenho mais do que uma pessoa que serve a minha casa. Não posso, são estruturas ali que a vida vai colocando na dinâmica, né? Então a gente precisa observar o equilíbrio para a gente não ficar em discursos poéticos e falsos amorosos. A espiritualidade sempre está dizendo, abrigue de melhor forma o seu espírito, porque é a fagulha da sua essência. Então vamos melhor abrigar a nossa essência, o nosso espírito, aqui no nosso corpo. É a nossa primeira casa. E aí o Divino Aterramento traz um ensinamento que diz assim, seja você a sua manifestação do direito divino de ser feliz. Seja você o seu próprio direito de ser feliz. Decrete para você que você é a pessoa mais importante que existe nesse planeta. Você é muito importante neste planeta. Porque sempre a gente fala o quê? Não desista de você. Porque na estrutura atual do nosso planeta, muitos seres humanos estão sendo convidados a desistir de si. Seres humanos estão indo para suicídios, para tantas outras coisas, né? Desacelerando propósitos do espírito de maneira assim, muito brusca. Então, assim, não desista de você, siga o fluxo, respire. São 3 lemas que eu sempre falo para as pessoas. Eu mando, acho que diariamente, não sei quantos. Não desista de você. Pessoas que mandam WhatsApp para mim, a gente dialoga. Não desista de você, não desista de você. Siga o fluxo. Seguir o fluxo é o quê? Se você tem fé, se você decretou que sua vida é regida por uma espiritualidade
Né? Espiritualidade não é espiritismo, né? Por uma regência espiritual, independente da sua religião, siga aqueles propósitos, né? Se você é católico, acredite ali nos dogmas, ali você vá construindo a sua verdade. Se você é evangélico, se você é kardecista, se você é candomblessista, umbandista, exercite ali. Agora, não deixe de raciocinar. Não deixe de raciocinar. Não siga como um papagaio de pirata, repetindo tradições milenares, porque são feitas daquelas formas, tal, mas em algum momento pode ter desvirtuado. E aí você está repetindo a questão equivocada, né? Então, é igual uma história que no Natal, aproveitando o Natal, né, tem uma historinha que aí Márcia, vou usar o nome de Márcia, viu o exemplo? Que Márcia, ela no Natal, ela sempre pegava o pernil e dividia em 2 potes. Dividia em 2 potes, colocava no forno. E aí, certa feita, teve um convidado lá de Márcia, vou colocar Nádia. Nádia chegou lá para a ceia, na casa de Márcia, e assim, Márcia, por que você divide o pernil aqui? Por que você não bota inteiro? O pernil fica tão mais bonito na mesa. Ah, não, porque tem que ser assim. Porque tem que ser assim, que eu aprendi que o pernil tem que dividir aqui na metade e botar no forno desse jeito. E aí, Márcia tinha aprendido isso com a mãe dela. Aí, Márcia vai lá para a mãe e diz assim, mãe, uma pessoa me perguntou, também fiquei em dúvida. Por que é mesmo que a gente divide o pernil, bota ali em 2 travessas no forno? Ah, minha filha, teve um Natal que o negócio estava tão apertado em casa que eu não tive dinheiro para comprar uma travessa maior. Aí eu dividi em 2 travessas para assar o pernil. Aí a partir daquele Natal a gente ficou fazendo desse jeito porque eu esqueci de comprar outra travessa maior e ficou. Ou seja, Márcia já pensava que era uma coisa que a mãe tinha aprendido aí algum ritual de prosperidade para o pernil ser dividido na metade. Mas foi porque a mãe não teve lá a travessa grande. Então, quantas vezes a gente religiosamente vai fazendo coisas, papagaio de pirata, a gente nem sabe por que está fazendo, mas vai estar lá, está batendo palma, está chamando os sindicatos aí do povo todo e não está sabendo de nada. Né? Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Isso daí é uma fé lúcida. Não estamos mais numa era de fé de cabresto, de amedrontamento, de coação. Estamos numa era de sutileza. Eu às vezes fico triste porque enquanto a gente está caminhando para uma era de sutilização, existem pessoas que estão caminhando no sentido contrário, na contramão. Estão buscando coisas mais grotescas ainda, primárias e primitivas da humanidade. Eu disse, meu Deus, como? Eu disse, mas faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado, porque senão eu vou voltar no julgamento. A espiritualidade disponibiliza aprendizados de ética, moral e ancestralidade. Não busque mágica, faça a sua parte. Isso daí a gente falou a noite toda. Faça a sua parte. Não busque mágica. A espiritualidade sempre fala o quê? Setores de ética, moral e de ancestralidade. As nossas raízes tribais, as nossas raízes espirituais, sempre eles nos lembram, valores éticos e morais. Então, a gente precisa prestar atenção nessa sinergia do que a espiritualidade tem a passar para a gente e não buscar varinhas de condão, não mágicas, fazer a nossa parte, tá? Negociação espiritual, promessas, despachos, ebós, sacrifícios de desejos. Às vezes, Patrícia, ela fala assim, se eu conseguir essa graça, eu vou subir a ladeira de costas, de joelho de costas, né? Eu vou subir a ladeira lá da esquina da minha casa, de costas e de joelho, porque tem que ser difícil. Porque se não for difícil, não presta, porque senão o santo não aceita, né? Então, assim, tem que ser, eu vou subir a ladeira de costas né? E de joelhos. Por que é que nós... Isso daí foi uma pessoa lá no Rio de Janeiro que me indagou. Ela disse assim, Tiago, na sua visão espiritual, por que é que os jovens de hoje precisam de tantos estímulos? Os jovens estão tão desestimulados, eles estão assim, eles precisam de um telefone novo para poder estudar, precisa de um sei o que mais lá para fazer isso. As pessoas estão tão assim, apáticas, desestimuladas. Por que é que a gente precisa desses sacrifícios enormes para poder olhar para a gente, fazer a nossa parte, se conectar com a nossa fé? Será que eu estou fazendo uma negociação espiritual, Patrícia? Olha, se essa graça acontecer na minha vida, meu filho, vou subir essa ladeira, né? Tudo bem que você faça,
né? Ou senão eu vou dar comida para a comunidade toda, eu vou fazer um caruru enorme, vou dar para a comunidade toda, vou dar 150 cestas básicas. Ótimo, as pessoas vão agradecer. Namastê para todo mundo, axé para todo mundo. Mas será que eu preciso negociar para que eu distribua 150 cestas básicas, gente? Por que será que eu não posso pegar 150 cestas básicas sem nada aparentemente acontecer na minha vida e distribuir na comunidade? Porque eu preciso negociar. Você me dá isso, espiritualidade, e eu te dou isso em troca. Se você não me der isso, 150 cestas básicas não chegam na comunidade. Se você me der, chega. Né? Yansan, conceda essa graça e eu vou colocar 9 acarajés em cima de uma duna, numa praia. Yansan tem mais o que fazer do que fazer questão de 9 acarajés em cima de uma duna. Né? Então, por que a gente se ilude ali achando... Ali a gente até pode fazer, mas por uma conexão nossa. Eu estou ali em conexão, eu quero fazer aquele ebó, aquela oferenda, levar as flores lá para Iemanjá, agradecer, pedir, enfim. Mas ali eu tenho que entender que a minha conexão, eu não estou fazendo por Iemanjá, eu estou fazendo por mim. É a forma que eu tenho de me conectar com aquela frequência. É a forma que eu tenho, que eu decidir me conectar com aquela frequência. É importantíssimo, eu faço isso, eu coloco flores no mar. Mas é uma forma que eu utilizo para mim, porque Iemanjá ela não precisa de flores. E Iemanjá já é a manifestação espiritual plena. Ela não precisa da flor para ser quem ela é ou para fazer aquilo que já é para ser. Então, a gente precisa prestar atenção nas negociações espirituais que nós estamos fazendo. Porque quando a gente faz negociação espiritual, a gente esquece de exercitar o direito divino de ser feliz. Então você só é feliz se aquilo acontecer na sua vida. Mas se você tem fé, e se aquilo não for para acontecer na sua vida? Você vai perder a sua fé? Sua fé vai ficar menor? Como é que vai ficar? Porque não é para acontecer, você quer. Mas o preto velho disse que não vai acontecer. E aí? Ah, aquele preto velho não presta não. Ali não estava incorporado. Ali estava animismo. Porque não falou o que você quis, né? Ali não estava incorporado. Ali não tem mais entidade não, meu Deus, que já perdeu a entidade. Né? Então a gente precisa prestar atenção nas negociações, né? Então vamos ampliar a nossa mente. Quem aceitar essa realidade de Água Jaruanda, seja bem-vindo. Quem não, lamento, mas essa é a nossa percepção, tá, gente? Então, assim, a gente precisa amplificar a nossa inteligência. A gente precisa raciocinar, porque muitas vezes a gente cai em esparrelas espirituais porque a gente não raciocina. A gente vai caindo ali em mesmice, em coisas assim que a gente não entende e vai fazendo ali por qualquer coisa, buscando as mágicas da vida. Mas não é mágica. Quem prometer a você mágica, tá mentindo, não sabe de nada não. Não caia nas mágicas, nas negociações espirituais, porque o óbvio precisa ser declarado óbvio pra gente. Porque isso que eu estou falando é óbvio, não estou falando assim, uma novidade, não precisa ser PhD para falar isso, não. É óbvio que eu estou falando, gente, vamos exercitar o nosso raciocínio, vamos exercitar a nossa inteligência. Vamos exercitar a nossa inteligência, porque nós deixamos, às vezes, ficar escravizados espiritualmente, usar do nosso todo o intelecto, da nossa boa vontade. Por quê?